Oi pessoal, tudo bem? Teremos uma aula um pouco diferente. Vou deixar um amigo se apresentar. Estamos na segunda semana do volume 2 do PET. A questão hoje é: por que e de que formas você me entende? Observe com muita atenção. Agora você me escuta, mas você não me vê. Você me compreende? Estamos em uma aula de filosofia, mas a questão da linguagem é muito importante dentro da filosofia, porque ela engloba o que a filosofia tem de princípio para a vida de todos os seres, não só os humanos: o diálogo e a comunicação. Veja, toda a linguagem é feita de símbolos. Então, se deixamos de escutar, os símbolos das letras nos ajudam a entender. Mas isso só acontece porque nós, eu e você, aprendemos a dar significado aos símbolos. Ou seja, só é possível uma comunicação quando, para as duas pessoas, o entendimento do símbolo e o seu significado é o mesmo. Como a filosofia tem em seu perfil a busca pela verdade e de um entendimento claro, a linguagem, sua expressão e o entendimento é extremamente importante. Esse é um valor claro da educação para cada um de nós. Se você me compreende pelo que eu digo, é porque os signos, no caso, os sons, emitidos e recebidos por você, têm um significado para quem emite e para quem recebe. Da mesma maneira, os signos escritos também passam por esse processo que você aprendeu. E ainda está aprendendo. Sim, você está aprendendo ainda. Por quê? Tem novos símbolos todos os dias. E é necessário dar um significado para cada um deles. Quer ver um exemplo? Você até reconhece esses signos ou símbolos, mas na maioria deles você não compreende, porque você não deu o significado para eles. Você não sabe o que significam. Você precisa de dar significado para cada um deles, separadamente e depois juntos. Mas isso não basta. É preciso que esse significado encontre algo no seu entendimento comum para que a comunicação desse símbolo seja possível. Quer ver? Essas são letras ou pictogramas japoneses. Vamos entender pela imagem. Para tentar entender, primeira coisa, nós vamos buscar informações a partir do que já conhecemos. O primeiro símbolo parece um corpo, um dorso humano. O segundo parece uma escada e um caixote em cima. O terceiro também parece um dorso com cabeça. Mas o que isso significa? A palavra é boshi, é como se fala. Esse som tem um signo sonoro. Não tem nenhum significado para nós. Nenhuma palavra parece com isso. Então, o que significa? Mas, se eu te disser que boshi é chapéu em japonês, tudo faz sentido. Até o entendimento do pictograma japonês tem sentido. Algo como aquilo que colocamos em cima da cabeça.
Uma vez que entendemos essa relação entre o signo e o significado, e como se dá essa comunicação, temos que colocar um problema. Todos entendemos da mesma maneira? Vamos ver um outro exemplo. Oi pessoal, tudo bem? A primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra alguém é falar oi. Então, oi em Libras é a letra O e a letra I. Então, já que assim é o O e assim é o I, oi é assim. O e o I juntos. Oi. Em seguida, a gente pergunta se a pessoa está bem. Então, tudo bem é assim. Provavelmente, ele vai perguntar se você é surdo ou ouvinte. Surdo é assim. Ouvinte é assim. Quando você falar, por exemplo, que você é ouvinte, ele vai querer saber se você sabe Libras. Ele vai perguntar se você sabe Libras. Então, saber é assim com os 4 dedos aqui. Libras, assim. Essa aí é a Letícia Segrete. Ela tem um canal no YouTube que nos ajuda nessa conversação com pessoas com deficiência auditiva. Veja só, a língua brasileira de sinais, como todas as linguagens para pessoas com deficiência auditiva, ela é visual e corporal. Vou deixar um link do site dela aqui nas descrições do vídeo. O Ícaro, esse carinha aqui, faz parte de uma plataforma chamada Velibras. Ela é direcionada para pessoas com deficiência auditiva e trabalha a língua brasileira de sinais. Eu instalei o aplicativo para fazer essa aula para vocês, para demonstrar que todos podemos melhorar nossa comunicação. Vou deixar aqui embaixo um vídeo com o link que como é que você instala no seu celular uma outra ferramenta chamada HandTalk. Ela faz o mesmo que o Ícaro, só que no seu celular. Assim você pode digitar a frase e mesmo que você não saiba, pode se comunicar com um deficiente auditivo. É uma forma de aprender a estudar. Estudar sobre a linguagem ajuda a perceber que mesmo que não pensemos da mesma maneira, podemos dar o mesmo significado aos signos semelhantes. Para um deficiente auditivo total desde o nascimento, ele não compreende o signo do som da mesma maneira. Eles percebem o som pelo tato. Para os deficientes visuais, é o contrário. Afinal, como é que um deficiente visual entende o vermelho, o amarelo, o branco? Ele compreende os símbolos, mas seu significado é diferente para ele e diferente para nós. Eles, no caso, eles usam a linguagem braille para leitura e escrita. Agora, isso só é possível porque estamos falando com pessoas que têm a mesma linguagem que nós. Seja pela fala, seja pela escrita, seja pelo tato. Mas, e quando tentamos falar com espécies diferentes? Seria possível? Assim, em situações muito específicas, por exemplo, a gorila Coco, que sempre viveu com humanos, aprendeu a linguagem de sinais e se comunicava com as pessoas à sua volta com muito sucesso. A comunicação interespécies é uma área de grande interesse linguístico, pois, quem sabe, talvez existam outras espécies pelo espaço. Como seria nos comunicarmos? Deixo aqui uma dica no final dessa aula. Eu, particularmente, achei excelente. Assista ao filme Chegada, de 2016. Muitas reflexões filosóficas sobre muitos assuntos, entre eles a natureza da linguagem. O filme foi aclamado pela crítica especializada. 8 indicações ao Oscar 2017, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, mas venceu apenas na categoria melhor edição de som. Agora que você sabe do extremo valor da linguagem, busque valorizá-la em todas as suas expressões. Procure conhecer um pouquinho da língua brasileira de sinais. Estude outra língua.
Procure escrever bem e falar bem, afinal, linguagem para os seres humanos é muito importante. Vamos então nas atividades da semana 2 do PET volume 2. Questão 1. Por que se pode dizer que a aquisição da linguagem é a senha de entrada no mundo humano? A resposta a essa pergunta está no texto do próprio PET. Dá uma olhadinha no finalzinho do texto lá que a resposta está lá. Questão número 2. Por que são criadas linguagens de diferentes tipos? Para que elas servem? Olha, tem uma dica que eu dei nesse vídeo. Em 1 hora lá eu pedi para vocês observarem vários símbolos de várias linguagens diferentes. Para que elas existem? Vocês conhecem lá vários símbolos que eu coloquei lá. E aí você vai fazer a ligação entre aqueles símbolos e a qual linguagem ele se refere. E a partir daí você explica para que ele serve. Tá bom? Questão número 3. Cite algumas regras de combinação da língua portuguesa, regras da escrita e regras de concordância. Você vai encontrar essa resposta no livro de português, um livro de gramática. Afinal de contas, a gente pega no pé de vocês do jeito que muitas vezes muitos jovens falam, não é? Não tem uma regra que a gente chama de regra culta e vernáculo, que a gente fala no dia a dia, certo? Pega algumas dessas regrinhas, o que deve ser feito e o que não deve ser utilizado, tanto no modo de falar, quanto no modo de escrever. Opa, quase que eu comi a mosca. Vamos lá na questão número 4. Qual a relação entre as regras de uso de uma língua e a cultura na qual ela é usada? Podemos dizer que todo mundo fala do mesmo jeito, em todos os lugares? A resposta é óbvia que não, certo? Então, perceba que existem palavras específicas em um idioma que não existe em outro, porque essas palavras são específicas da cultura. Então, a partir dessa percepção, dessa informação, escreva um pequeno texto aí explicando qual é a relação entre as regras de uso de uma língua e a cultura onde ela é inserida. Pode trabalhar também com matemática, com outras ciências, outros tipos que também são outros tipos de linguagem. Fique à vontade. Questão número 5. Estude um pouquinho de gramática da língua portuguesa e, se possível, pesquise sobre os 5 parâmetros da língua brasileira de sinais. Eu vou deixar um link desse texto aqui abaixo do vídeo. Depois, dê mais um pulinho aqui nessa matéria de filosofia e tente compreender melhor as principais semelhanças e diferenças entre a língua portuguesa e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Redija um texto com suas considerações sobre o assunto. Caso você não consiga fazer pesquisa, às vezes está sem internet ou não tem como fazer, reflita, pense um pouquinho sobre o que você viu e, a partir dos seus conhecimentos e das suas indagações, faça uma produção de texto. Ok? Essa é a proposta. Fale sobre. Tá bom? Então essa aula foi de linguagens dentro da filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Eu tive que mudar um pouquinho de fazer o jeito dos vídeos. Você está vendo que eu estou um pouquinho mecânico às vezes, porque para conseguir colocar o Ícaro falando, eu não podia falar da minha cabeça. É bem complicado, tá bom? Então a gente perde um pouquinho de espontaneidade, mas ganha na prática da aula, aprendendo um pouquinho. Eu também aprendi como fazer. E valorizar um pouquinho a língua de Libras. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma situação, coloque aí. Eu não sei se eu vou continuar usando isso nos textos, nos vídeos. Se o pessoal gostar e pedir, não tem problema. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu não acho ruim não. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.
bons estudos e eu espero as atividades de vocês. Inclusive a da semana passada, que tem muita gente que não fez. Um abraço.